Bom, outro aspecto da chamada República Velha, ou Primeira República, foram as revoltas que aconteceram naquele período. E elas ilustram bem a negativa de que o brasileiro é pacato, é alienado, não luta por seus direitos, não se envolve, né, na superação da sua miséria e exploração, muito pelo contrário. Muito bem, de uma forma geral, nós podemos dividir as revoltas entre revoltas sertanejas, né, de zonas mais para o sertão, e outras mais urbanas, né? No que diz respeito às revoltas sertanejas, nós podemos identificar dois grandes movimentos desse período: a Revolta de Canudos e a Revolta do Contestado. As duas se inserem, então, nessa categoria de luta contra a exploração, contra a injustiça, contra a dominação que as populações mais pobres sofriam nas zonas rurais. Tá? Um outro grupo, né, ainda de sertanejos, seria o cangaço, né? Um movimento também muito importante no Nordeste, que era o movimento de contestação a essas condições adversas. Né? Começando pela Revolta de Canudos. Alguns historiadores dizem que quem vivia no Nordeste daquela época só tinha duas opções para fugir dessa situação de miséria e exploração: ou seguir um líder messiânico, ou entrar para um bando de cangaceiros. Né? Senão, estaria fadado a uma vida de miséria, exploração, necessidades absolutas. Tá? A história de Canudos começa através da figura do Antônio Conselheiro, né? Um cearense desiludido, né? Problemas na família, né? Desiludido com a vida, em razão dele ser muito devoto, muito religioso, ele acabou levando uma vida de peregrinação e de pregação pelo interior do Nordeste brasileiro. Ele não se dizia um santo, né? E nem também afirmava ser um Messias, né? Ele apenas oferecia ao nordestino a opção de viver uma vida menos sacrificada, né? Com a promessa de construir em algum lugar uma cidade ou um povoado onde todos pudessem viver com o mínimo de dignidade e igualdade. Então essas pregações dele, né, que misturava promessas de construção de uma vida melhor aqui na Terra com aspectos religiosos, acabaram atraindo muitos sertanejos, né, que começaram a seguir o Antônio Conselheiro, né? E aí, quando esse número já estava muito grande, né, e se tornou difícil a peregrinação, ele decidiu se fixar no interior da Bahia, numa velha fazenda abandonada, né, que ele chamou de Monte Santo, né? É uma região nas margens de um rio chamado Vaza Barris. E ali eles começaram a construir uma comunidade, né, que cada vez mais atraía pessoas. Porque à medida em que as pessoas iam se fixando, elas iam produzindo, e o Antônio Conselheiro organizou a vida de forma a não existir a noção de propriedade privada, né? Era uma produção coletiva, onde o que era produzido era dividido entre todos, e o que sobrava era negociado com as cidades vizinhas. Durante a pregação, ele mostrava sua indignação com a proclamação da República, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade das pessoas se casarem agora no civil. Como ele era muito religioso, ele achava que apenas o casamento no religioso era o suficiente, tanto do ponto de vista social quanto legal, né? Coisa que a República tinha acabado. E por conta disso começaram a taxá-lo de monarquista. Mas, na verdade, ele estava pouco se lixando para o Brasil ter um governo
monarquista ou republicano, o que ele não concordava era com as injustiças, né? Como, por exemplo, com o pagamento de impostos, né? Ele se negava a obrigar os moradores, né, de Canudos a contribuírem, a pagarem impostos, porque ele dizia que o governo não fez nada e não fazia nada por eles, então por que pagar impostos, né? Bom, o fato é que Canudos cresceu, atraiu muita gente, alguns historiadores falam que a cidade chegou a ter 20 mil, outros falam até 30 mil pessoas, né? Mais de 5 mil casas, né, foram construídas lá, e a coisa estava funcionando, né? Pois bem, as desavenças começaram quando Antônio Conselheiro fez uma compra, né, de um lote de madeiras para construir uma nova igreja lá em Canudos, pagou um adiantado e o comerciante de Feira de Santana não foi entregar a mercadoria e eles foram lá cobrar. E aí criou-se uma ameaça, né? A população começou a dizer que que a população de Canudos ia lá na cidade para destruir a cidade. E aí a polícia se apressou, formou uma pequena tropa para atacar Canudos, né, como prevenção. Imagina, não chegaram nem perto de Canudos, porque os sertanejos, todos conhecedores da região, né, deram uma coça nessa galera e eles não chegaram nem perto, né? E aí então começam as desavenças, né? O descontentamento em relação a Canudos pode ser percebido entre diversas entidades, né? A Igreja Católica arredia ao movimento por dizer que o Antônio Conselheiro não era um Messias, né? E que ele era um falso pregador, que aquilo lá não era uma experiência cristã verdadeira, né? Os moradores da região, especialmente os coronéis, ficavam incomodados, né, com a experiência de Canudos, porque estavam atraindo pessoas que antes eram exploradas por eles. Então eles estavam preocupados primeiro com a questão da propriedade da terra. Como é que um cara chega, se fixa numa fazenda, sem pagamento, né, sem título legal de posse. Então, para eles, né, a legalidade que garantia os privilégios dele tinha que ser obedecida a qualquer custo. Então, eles se incomodavam tanto com isso, quanto com a perda dessa mão de obra que estava fugindo, que estava se deslocando para Canudos. O governo se incomodava porque essa experiência de não pagamento de impostos é desobediência civil, e se isso pega, se a moda pega, sabe-se lá onde é que isso vai dar. O fato é que depois dessa primeira investida, né, contra Canudos, foram feitas mais 4 expedições para tentar destruir Canudos. E a coisa ficou feia, né, porque como a população de Canudos era conhecedora, né, da região, eram pessoas sofridas, mas dispostas a defender com unhas e dentes a sua experiência, né, o seu ambiente, né, eles acabavam montando armadilhas para a proteção de Canudos que eram muito eficientes. No final das contas, né, como foi que isso foi destruído? O exército chegou a montar um destacamento de 5 mil soldados, né, comandados pelo ministro da guerra, com armamento pesado, né, especialmente canhões, que foram colocados no entorno de Canudos. Canudos foi bombardeado, né, durante um longo tempo. Existe até uma história curiosa que diz que durante os combates o Antônio Conselheiro teria morrido, né, não em função dos combates, né, mas que por problema de saúde ele já era muito idoso, né? Quando ele se fixou em Canudos ele já tinha 65 anos, o que para o nordestino é muito, né? E aí ele teria morrido durante os combates. Para não baixar a moral de resistência da população de Canudos, dizem que ele foi colocado no alto da igreja, lá na torre da igreja, mostrado para os fiéis, e depois tiraram o corpo dele, né? Inclusive ele foi enterrado depois disso, né? E aí, diante desse combate feroz do exército brasileiro, Canudos capitulou, né? No final sobraram 4 pessoas vivas, um velho, 2 homens e uma criança.
entre 20 e 30 mil pessoas. Então foi uma carnificina, uma das coisas mais vergonhosas da história brasileira, né? Que o exército tenha se prestado a esse tipo de serviço. Mas ficou a experiência para contar, né, da resistência desse povo. Bom, outro movimento que segue na linha de Canudos é o contestado, né? Um movimento ocorrido aí nas fronteiras entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Exatamente, recebe esse nome porque a região era contestada, ou seja, reivindicada pelos dois estados, cada um queria ser dono daquilo lá. Nessa região, acabaram se fixando sertanejos, né, pequenas propriedades que sobreviviam da extração da madeira, da erva mate, pequenos serviços e tal. A coisa complica quando o governo decide construir uma ferrovia que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. E foi contratada uma empresa norte-americana para a construção dessa estrada de ferro. E, entre outros benefícios, a empresa que deveria construir a estrada recebeu o privilégio de poder explorar 20 quilômetros, né, de cada lado da rodovia de São Paulo ao Rio Grande do Sul, extrair a madeira que tivesse lá, né, e exatamente na região onde estavam esses sertanejos, né. Quando a exploração e a expulsão desses sertanejos iniciou, e apareceu um líder, o João Maria, que se propôs a organizar esses sertanejos para resistir contra a expulsão das suas terras. Ele também tinha um caráter messiânico, né, de pregação e tal. O José Maria morreu e foi sucedido pelo João Maria, né, outro líder também de caráter messiânico, né? E eles ofereceram uma resistência feroz contra a expulsão das terras, né? E por conta da defesa dos interesses dessa empresa norte-americana, o exército brasileiro entrou com tudo para dizimar esses revoltosos lá em Contestado. Eles usaram até aviões para atacar esses revoltosos. E no final das contas eles foram massacrados, né? Uma coisa absurda, outro exemplo de que o governo brasileiro é intolerante com qualquer movimento de contestação que fuja aquilo que é considerado aceitável, né, ou dentro das regras pré-estabelecidas. Bom, falando agora do cangaço, né? O cangaço é um assunto polêmico porque tem historiadores que dizem que os bandos de cangaceiros nada mais era do que um bando de bandidos, né, violentos que sobreviviam às custas do ataque e da pilhagem das fazendas por onde eles passavam, né, no interior do Nordeste brasileiro. Outros dizem que não, que era só mais um movimento de reação, né, à exploração, à miséria a qual eles eram impostos naquela época e que encontraram, através do uso da violência, uma maneira de sobreviver, né? Eles formavam bandos, né, que saíam pelo interior, né, assaltando as fazendas, né, aterrorizavam algumas cidades e realmente sobreviviam dos saques, da pilhagem que eles faziam durante esses ataques. É claro que isso vai incomodar as populações da região, vai incomodar o governo, né? O mais simbólico líder de bando de cangaceiros foi o Lampião, né? Casado com a Maria Bonita, sobre os quais tem muitos cordéis, né? Muita literatura produzida. O último bando de cangaceiros, né, derrotados pelo governo foi exatamente o do Lampião, em 1938, já no governo do Getúlio Vargas. E depois desse ataque aí, os bandos menores, né, os menos conhecidos, acabaram se desorganizando, né, e o movimento do cangaço acabou sumindo, né, desaparecendo. Agora, no que diz respeito às revoltas urbanas, né, em 1904 ocorreu aqui no Rio de Janeiro uma revolta chamada de Revolta da Vacina, né?
O Rio de Janeiro era uma cidade considerada grande para a época, mas que cresceu de forma desordenada, né? Especialmente no centro da cidade existia um grande número de cortiços, né? Não tinha saneamento básico, então a ocorrência de epidemias, né, eram constantes, era uma tristeza. E aí o governo, né, decidiu que deveria reurbanizar a cidade, né, e atacar essas calamidades públicas, né, essas epidemias, né, não só reformulando a cidade com projeto paisagístico, né, urbano, mas também promovendo uma vacinação em massa contra a varíola, né, que era algo terrível para a época e para a qual já existia a prevenção, que era uma vacina. O governo da época incumbiu o infectologista Oswaldo Cruz para comandar esse movimento de vacinação, né? Deixa eu ver aqui. O Oswaldo Cruz, então, desenvolveu uma campanha, né, de vacinação em massa, só que ele esqueceu de um detalhe, que ele deveria desenvolver uma campanha de informação ao povo, né, dos benefícios, né, de como era aplicada a vacina. E como o governo não fez isso, só determinou a vacinação, começaram movimentos de resistência, né? A população se revoltou porque começaram a surgir as versões de que a vacina era, na verdade, prejudicial, né? Que não se tinha certeza da eficácia da medicação. Então começaram todas essas lendas urbanas, esses movimentos negacionistas, né? E o governo, ao invés de tentar explicar, né, de informar a população, partiu foi para a ignorância, né, mandando o exército, a polícia em cima das pessoas. E aí, como forma de quebrar, né, a decisão do governo de fazer isso dessa maneira, né, começaram até a dizer que as pessoas que iam aplicar a vacina, né, mesmo a vacina sendo aplicada no braço, que eles mandavam as mulheres tirar a roupa só para ver as partes íntimas das mulheres, essas versões, né, essas lendas urbanas, né. Acontece que nada disso foi suficiente, mesmo com todas as manifestações, né, o povo na rua, né, barricadas, né, enfrentamento da polícia, a vacinação acabou sendo realizada, né. Na época o presidente era Rodrigues Alves, né, e acabou que a coisa chegou no final. Uma outra revolta também de caráter urbano foi a revolta da Chibata, né? Uma revolta de marinheiros, né? A Marinha Brasileira, ela sofreu um processo de modernização na República Velha com a aquisição de navios mais modernos, né, mais desenvolvidos, mas as práticas, né, o código de honra, de conduta na Marinha era muito atrasado, né? Então, dependendo da pena ou da falha cometida por um marinheiro, ele poderia receber castigos físicos, tá? Cujo o mais severo era receber 25 chibatadas. Então, a pessoa era amarrada no mastro do navio, né, em algum lugar lá, e levava as chibatadas, né? Os marinheiros há muito já vinham questionando isso, né? Solicitando uma modernização, né, das práticas e do código de ética da marinha, né, de ação dos marinheiros, e nada, eles resistiam muito, né, a essa ideia. E o movimento começou quando um marinheiro foi condenado a receber 250 chibatadas, quando no máximo previsto em lei eram 25. E aí um desses marinheiros, o João Cândido, se revoltou e liderou uma revolta contra os oficiais do navio onde ele se encontrava, né?
Basicamente, eles eram contra os castigos físicos, né? Reclamavam também da má alimentação servida nos navios e dos salários, né? Que eles consideravam muito baixos. Então, quando um navio chamado Encouraçado Minas Gerais, né? Onde foi determinado as 250 chibatadas para o marinheiro... Como é que é o nome dele, meu Deus? Agora fugiu. Eu sei que o líder do marinheiro era o João Cândido, mas foi um outro que recebeu a pena, né? E aí esse encouraçado, quando ele chegou na Baía da Guanabara, né, sob a liderança então do João Cândido, eles assumiram, se revoltaram, fizeram um motim dentro do navio, eles direcionaram os canhões para a Baía, na Baía da Guanabara, para o Rio de Janeiro, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso as suas reivindicações não fossem atendidas, né? A primeira reação do governo foi... Primeiro, o governo achava que os marinheiros, né, por serem de baixa patente, de que eles não conseguiriam... como é que se fala? Não, pilotar o navio, né? E acontece que os caras foram muito hábeis, né? Eles não só levaram o navio para a Baía do Guanabara, como direcionaram os canhões para o Rio de Janeiro. E aí, quando o governo se deu conta de que a coisa era séria, decidiu negociar. E prometeram aos marinheiros que se eles acabassem com o motim, de que os líderes não seriam punidos, né, de que eles iriam rever esse código de punição e tal. E aí os marinheiros, então, aceitaram a proposta do governo. Adivinha o que aconteceu? Quando eles se entregaram, o governo não cumpriu as promessas, né? Os principais líderes foram presos, né? O João Cândido acabou internado num manicômio no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, né? Era uma prisão manicômio. Mais de 1000 marinheiros foram expulsos, né, da Marinha. Outros foram deportados para a região do Amazonas, né? Então, assim, só punição, né? Tá certo que depois disso acabou esses castigos físicos na Marinha, mas é uma coisa trágica, né? Bom, um outro movimento desse período, né, que não é exatamente uma revolta, mas um conjunto de revoltas, é o movimento chamado tenentista. Nós sabemos que o exército esteve envolvido na proclamação, não, no golpe da proclamação da República, depois no golpe de 30 para a ascensão do Getúlio Vargas, né? Estava envolvido no golpe de 64, então o exército sempre esteve ligado, né? Esteve envolvido em movimentos políticos nesse país, o que é errado. Exército é uma instituição de Estado, não deve se envolver com política, não deve se envolver com partidos, com administração, não é função deles. Eles têm função específica, estabelecida, inclusive, na Constituição. Mas, como eles sempre estiveram envolvidos, então eles sempre se acharam no direito de dar pitacos e participar de movimentos políticos. E um desses movimentos foi exatamente o tenentismo, né? Quando a gente fala exército envolvido, é claro que não são todos, né? É basicamente a elite, os comandantes. Então, no caso do Exército Brasileiro, especialmente na República Velha, uma faixa, né, de oficiais, os oficiais de baixa patente, né, especialmente os tenentes, eles se revoltavam com o caos, né, com a corrupção, com os desmandos políticos que aconteciam nesse país. E eles se propuseram a reivindicar mudanças, né, para o Brasil bastante abrangentes, né? Claro que a sua maior revolta é pelo fato de não participar das decisões, né? Não estar diretamente no comando do país, né? Então essas revoltas ditas tenentistas, né? Elas basicamente defendiam o quê? Moralização da administração pública, né? Porque eles achavam um descalabro a política dos governadores, por exemplo, né?
Fim da corrupção eleitoral, né, o controle que os coronéis faziam das eleições, estabelecimento de voto secreto, que seria uma forma de enfraquecer o poder dos coronéis, criação de uma justiça eleitoral independente, confiável, né, tirar do ministro da Justiça essa função de coordenar as eleições, né? Defender as empresas nacionais da exploração tanto de empresas como do sistema financeiro internacional. Então você já percebe no Brasil o assédio de empresas multinacionais querendo explorar o nosso mercado consumidor, né? Assim, na época o café era o grande produto de exportação, mas tinham muitos empresários estrangeiros aqui fazendo a intermediação, então comprando do produtor e eles vendendo, né, como intermediários nessa negociação aí, né, e eles ganhavam muito dinheiro com isso. Então, o exército, né, esses tenentes ficavam meio revoltados contra isso, né. Reforma do ensino público, né, com obrigatoriedade do Estado de fornecer educação grátis para a população, especialmente as populações mais pobres, né, os mais necessitados. Então, assim, essas ideias eram defendidas por esses tenentes, né, que recebiam apoio, inclusive, de outros setores da sociedade, né, tinha muitos intelectuais que eram coniventes, né, que eram adeptos das ideias, né, e apoiavam essas revoltas, né, ou esses movimentos dos tenentes. O primeiro, assim, grande movimentação dos tenentes foi a revolta do Forte de Copacabana, que aconteceu em 1922, né? Eles pretendiam depor o presidente Arthur Bernardes, só que eram 300 militares, né? E aí aquela parcela fiel ao governo foi para cima, né? Reprimiu o movimento, né? Que aconteceu, que se iniciou no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Derrotados no quartel, 17, né, membros do movimento saíram pelas ruas, né, do Rio de Janeiro, foram alvejados, que só 2 sobreviveram, né? O Eduardo Gomes e o Siqueira Campos. Então, assim, de 300, apenas 2 sobreviveram dessa movimentação aí. Mas já deixa claro que tem descontentamento, né? Tem, inclusive, dentro do exército, né? E essa ideia de se derrubar do poder as oligarquias, né, que era presente no exército, ela vai acontecer também em outras regiões. Em 1924, aconteceu aqui em São Paulo e também no Rio Grande do Sul, tentativas de militares, intelectuais, né, jornalistas, derrubarem os governos estaduais, que eram meio que indicados pelo governo central, para, a partir dos estados, né, derrubar o governo central, né? Aqui em São Paulo, o movimento foi comandado pelo general Isidoro Dias Lopes, pelo tenente Juarez Távora e por políticos como Nilo Peçanha, né? Eles formaram um exército, né, de cerca de 1.000 homens, né? Conseguiram expulsar daqui de São Paulo o governo estadual, né, que foge para o interior, que vai para a região de Sorocaba. E aí, quando o governo do estado recebe auxílio do governo federal, que era no Rio de Janeiro, eles vão para cima dos revoltosos e eles são expulsos de São Paulo. Mas não são massacrados, não são derrotados. Tanto é que eles, rumo ao sul do Brasil, eles formam a chamada Coluna Paulista, né? Então, o que eles concluíram? Que sem o envolvimento da população, sem mobilizar a população, nenhum movimento daria certo, nenhum teria sucesso. Então, essa coluna paulista, que rumava ao sentido sul do Brasil, vai acabar se encontrando com uma outra coluna que estava vindo do Rio Grande do Sul. É uma coluna liderada pelo Luiz Carlos Prestes, né? A chamada Coluna Prestes. O nome dele é Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, né? 2 caras que lideravam a coluna, mas ela acabou recebendo o nome de Coluna Prestes, né? Essa coluna, ela começou a vagar pelo interior do Brasil com a intenção de conscientizar, né, de formar opinião e de mobilizar a população, especialmente das regiões mais distantes, né,
numa luta, numa revolta contra o governo central, né? E durante esse tempo em que ela esteve vagando pelo Brasil, ela foi muito tempo, muitas vezes atacada pelo exército brasileiro. E aí o exército brasileiro não conseguiu derrotá-la em nenhum momento. E muito por conta da habilidade, né, do Luiz Carlos Prestes, né, a habilidade militar dele, né, que era militar, né. E aí, sem ter sucesso, sem conseguir arregimentar muitas pessoas, ela acabou entrando no território da Bolívia, né, e se desfazendo lá. Depois os seus líderes voltam para o Brasil, né? O Luiz Carlos Prestes ingressa no Partido Comunista Brasileiro, né? Vira uma das suas lideranças, e o Miguel Costa acaba se envolvendo na criação da Aliança Nacional Libertadora, né? Que é um movimento da época do Getúlio, né? Que é antifascista, ok? Bom, falando de revolta, né? Mas tivemos também uma revolta mais intelectualizada, né, de cunho artístico, né, que não deixa de se enquadrar aí nesse movimento de revolta, de contestação às características da República Velha. Estamos falando da Semana de Arte Moderna de 1922, né? É integrada por músicos, poetas, né, pintores. Basicamente, do que esses caras reclamavam? Dessa subserviência, né, dessa adoração às coisas estrangeiras, né? Como se nós brasileiros não fôssemos capazes de nos expressarmos artisticamente, né? Por habilidade própria. Então nós endeusávamos naquela época tudo que vinha da França, né? Nos salões, né, da alta sociedade era chique se falar francês, os hábitos eram franceses, a literatura lida era francês, tinha que ler em francês, então assim, uma apagação de pau tremenda. E aí alguns membros da elite, né, porque eles não eram pobres, né, os envolvidos aí na Semana de 22, ou eram filhos de cafeicultores ou pessoas assim da alta sociedade, né, mas que tinham consciência de que algo deveria ser feito para libertar o país dessa influência cultural, né, vinda do estrangeiro, né? Então nós podemos identificar aí como sendo parte desse movimento, né, os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, o Vitor Brecheret, né, quem mais? Menotti Del Picchia, o Heitor Villa-Lobos, o Hernani Braga, né? O Di Cavalcanti, né? Pintores, poetas, escritores, né? Pessoas ligadas à produção da cultura.